Bom, vamos então seguir aqui. Tá sempre, sim, uma coisa só para deixar bem claro, né? Sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem usar aqui o bate-papo, né? Eu fico sempre olhando aqui e querendo perguntar, é só abrir o microfone, é só esperar um pouquinho para eu poder terminar minha fala aqui que vocês seguem em frente, tá? Eu vou só compartilhar aqui agora a tela para mostrar algumas coisas básicas para vocês. Muito bem. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, como sempre, né? Isso aqui eu vou mandar para vocês já amanhã pelo sistema. Amanhã eu já vou colocando lá os arquivozinhos. Bom, então aqui tá a ementa, né, de direito do consumidor. Inclusive teve o Artêmio, né, que durante as férias ele me perguntou já no finalzinho, como é que eu posso ter acesso à ementa? Eu acho que ele já estava querendo ter acesso a algum livro, alguma coisa. E aí eu disse, ó, tem lá no academia.edu e tal, mas aí eu disse, ó, vou atualizar, porque sempre eu faço as atualizações aí, né, necessárias de um semestre para o outro, principalmente quando dá essa mudança de ano, né? Porque vem livros com novas edições e tudo mais, então sempre faço essas sugestões aí novas para vocês. Então, vou explicar um pouquinho aqui nesses minutos que vem à frente agora, né, nesses próximos minutos, como é a disciplina, quais são os conteúdos que a gente vai ver aqui, basicamente, né, onde vocês vão poder encontrar o conteúdo, como é que eu faço as avaliações, aquelas informações de praxe que eu sempre deixo claras desde a nossa primeira aula, né? Bom, então, aqui estamos com a disciplina, já deixo aqui o meu e-mail para contato, né? Agora é mais importante ainda, mais fundamental ainda, né, esse nosso contato por e-mail. Muitos de vocês têm o meu contato pelo WhatsApp também, tal, tem as redes sociais que vocês sempre me veem lá, né, postando sobre variadas coisas. E tem o e-mail, né, que é o nossa forma, né, de contato mais próxima, principalmente nesse momento em que estamos em contato apenas remoto e não presencial. Então, esse é o e-mail. Tem um e-mail institucional, né, que vocês têm lá acesso, mas aquele e-mail eu não uso muito, eu prefiro usar esse aqui porque aquele é mais burocrático, esse aqui é mais fácil para mim, eu estou sempre com ele ligado, seja no celular, seja no computador, né? Bom, então, como eu disse, né, logo no comecinho da aula, aqui nós temos uma disciplina de 40 horas, são 2 créditos, né, apenas uma aula semanal, das 8h30 até as 10 horas, né, aqui pelo nosso Zoom. Bom, o que a gente vai ver aqui, basicamente, nessas primeiras aulas, noções gerais do direito do consumidor, né, pontos mais importantes, mais fundamentais, aí para começar a embasar os entendimentos de vocês sobre a disciplina, os princípios e direitos básicos do consumidor, princípios esses que virão da Constituição também, né, e princípios que virão do Código de Defesa do Consumidor. Essa disciplina, vocês vão perceber que ela tem uma relação muito próxima com o direito constitucional, porque ela veio da Constituição, né, o Código de Defesa do Consumidor, como eu vou mostrar mais à frente para vocês, vai ter essa origem, né, que vem a partir da Constituição de 88. Então, há uma relação muito próxima entre Constituição e direito do consumidor, Constituição e Código do Consumidor. Então, a gente vai estudar essa parte, né, dessa relação Constituição, Código do Consumidor, direito constitucional, direito do consumidor, nessa parte aí dos princípios. Depois a gente chega na parte da responsabilidade, né, do fornecedor por vício do produto e do serviço, por fato do produto e do serviço. E aí uma constatação, né, sempre básica, importante, fundamental para dizer a vocês, porque vocês no semestre passado, né, no 5º período, certamente tiveram aula com a professora Manuela Gato, a coordenadora, né, de vocês, junto com o professor Basílio. E Manuela, né, teve então aí, né, esses momentos com vocês em que ela falou sobre a responsabilidade civil, né? E a gente vai usar muitos conceitos que vocês aprenderam lá em responsabilidade civil, né, aqui no direito do consumidor. Então, veja, né, eu falei já que é importante, ou foi importante ter estudado lá atrás direito constitucional, porque vai implicar aqui nessa relação dos princípios direito e direitos do consumidor. E a responsabilidade civil, né, o direito civil aqui nesse ponto da responsabilidade civil, é fundamental também para entender essa questão da responsabilidade do fornecedor aqui, no direito do consumidor. Então, a responsabilidade pelo vício, a responsabilidade pelo fato, vai ser melhor entendida, né, a partir do momento que você entendeu lá
como é que funciona a responsabilidade civil. Vai haver algumas diferenças, claro, né, porque vocês aprenderam lá no direito civil que a teoria principal é da responsabilidade subjetiva, né? Então, vale mais a responsabilidade com culpa, né, com a aferição da culpa, nas suas modalidades, né, imprudência, negligência, imperícia. Aqui não é assim, aqui é diferente, porque aqui a gente vai ter a responsabilidade objetiva como regra, né, e a subjetiva vai ser a exceção. Então, vai haver essa diferença fundamental, mas alguns pontos básicos da responsabilidade civil também serão aplicados aqui na responsabilidade no direito do consumidor, inclusive as teorias, né, que são bem parecidas. Então, se vocês tiveram aí uma boa base, e tiveram, né, com a professora Manuela, mas se vocês estudaram direitinho responsabilidade civil, se aprenderam bem os conteúdos, vão tirar de letra essa parte aqui da responsabilidade por vício e por fato, né, que vão implicar aqui, basicamente, né, na responsabilidade do fornecedor, né, pelos produtos e pelos serviços que ele oferece no mercado de consumo. Depois da gente ver essa parte, que é a maior, né, a mais extensa aqui do direito do consumidor, a gente vai ver outros temas que têm relação, né, com a responsabilidade, que são os prazos, né, e as regras sobre decadência e prescrição no direito do consumidor. Há algumas diferenças em relação ao direito civil, né, e outras áreas, né, regras próprias que nós temos aqui. Aí vamos ver um pouco sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que esse é um tema que vocês vão ver melhor em direito empresarial, mas aqui a gente tem umas noções básicas, né, que valem para o direito do consumidor. Temos a proteção contratual do consumidor, em que a gente vai ter umas noções aqui importantes sobre os contratos de consumo, que são diferentes, né, dos contratos que vocês aprenderam lá no direito civil. Creio eu que com o professor Arthur, não foi? Contratos. Então, vocês aprenderam lá os contratos civis com aquela regra, né, de paridade entre as partes. Aqui é diferente, porque você tem partes que estão em desigualdade de fato, né? Porque o fornecedor sempre tem uma posição, ou quase sempre, em regra, tem uma posição privilegiada em relação ao consumidor. Então, tem umas regrinhas próprias aqui para o direito do consumidor. E como vocês já sabem, né, porque todos nós somos consumidores, nós temos também, no nosso cotidiano, inúmeros contratos que nós assinamos sem podermos discutir as cláusulas, né, que são os chamados contratos de adesão, e eles são hoje quase que a totalidade, né, dos contratos de consumo. E aí a gente vai ver como é que funciona essa questão aqui também no direito do consumidor. Questões importantes também que entram aqui, a defesa do consumidor em juízo, né, porque esse tema, né, vai ser melhor explicado, vai ser interessante aqui porque a gente vai ter interação com a prática, né? Vocês vão ter agora, creio eu, nesse sexto período, a prática cível, né? Depois eu comento isso, viu, Maxwell? Que história é essa de aprender a desenhar nas aulas do Basílio em Teoria do Estado? Eu não falei em desenhar, não, mas tudo bem, né? A gente vai precisar desenhar aqui, não. Bom, voltando aqui. Essa parte da defesa do consumidor em juízo, vocês vão ter a prática cível, né? Creio eu agora no sexto período. E aí a gente vai ter essa interação, porque quando vocês começarem a estudar com o professor, creio eu que é o professor Venâncio, né? Que vai estudar, vai ensinar a prática para vocês. Então aí vocês vão ter contato, né, com os processos e tudo mais. E aí vai haver essa interação maior, que vocês vão ver como é que funciona lá, né, na prática. E aqui eu vou passar os pontos teóricos mais importantes, né, que servem aí para essa questão da defesa do consumidor em juízo. E o último assunto que a gente vai ver aqui, né, lá no finalzinho do semestre, é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, se ele ainda existir daqui para lá, né, porque ele já foi jogado para tanto lugar nos últimos anos que daqui a pouco nem existirá mais. Então, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que hoje está no Ministério da Justiça, né? Então a gente vai entender melhor como é que funciona, né, a famosa Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumo, né, de Direito do Consumidor, e aí a gente entra no sistema que é o sistema nacional e a gente desce então para o sistema estadual, né, que é o sistema que vai ter alguma secretaria ligada, né, à questão do consumidor, e os PROCONs, né, que são estaduais, e também alguns municípios, como é o caso de Maceió, né, que tem um PROCON 1, que seria um PROCON municipal também, que serve aí para tratar dessas questões, né? Não é muito conhecido, mas tem também, né, já que os PROCONs são mais conhecidos, né?
Basílio é um professor de geografia frustrado, que ele não saiba disso. Ou ele sabe, né? Enfim. Bom, quais são os objetivos aqui da disciplina? A gente vai estudar o direito do consumidor brasileiro com base nos princípios e regras constitucionais pertinentes, além de estudarmos aqui os conceitos e determinações especificados no contexto do Código do Consumidor, o famoso CDC, buscando-se, numa perspectiva interdisciplinar, relacionar os principais temas pertinentes à disciplina com os demais conceitos já estudados por vocês ao longo do curso, bem como com a realidade vivenciada por cada aluno nas suas relações de consumo cotidianas. Como vocês perceberam, a relação com várias disciplinas aqui, né? Constitucional, responsabilidade civil, contratos, vai ter questões processuais, né? Do famoso processo civil, vai ter também a questão da prática, né? São questões que vão estar sempre ligadas com outras disciplinas. Aqui a gente não vai estudar os aspectos administrativos, penais, porque quem já leu o Código do Consumidor, estudando para concurso, alguma coisa do tipo, sabe que existem, né, lá as partes ligadas à questão administrativa e também a crimes relacionados com as relações de consumo. Relacionados com as relações foi danado. Primeiro dia de aula, né, a redundância aparece, né, que tem relação aí com o direito do consumidor. Então, a gente não estuda essas partes, porque lá na frente vocês vão ter uma parte do direito penal que vai estudar a legislação especial. Essa parte é que vai tratar dos crimes ligados ao consumidor, né, ao direito do consumidor, entre outros crimes, claro, né? E a parte administrativa certamente deve ter aparecido aí no direito administrativo as questões relacionadas mesmo que de maneira transversal com o Código do Consumidor, né? E tem essa partezinha bem no finalzinho, né, que é o Sistema Nacional, que acaba sendo uma questão administrativa também, que a gente vê, mas de maneira transversal, né, para não ser direito administrativo, certo? E como eu disse também a vocês, agora há pouco, né? Todos nós somos consumidores, né? Então, as relações de consumo, elas estão no nosso cotidiano, desde a hora em que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está ali exercendo relações de consumo. Usando o exemplo do Alcides, né, que ele falou agora há pouco, ele não está usando o ar-condicionado para não gastar energia agora, né? Mas ele está usando em outros momentos do dia. Se você usa, se o Alcides usa, ou nós usamos o ventilador, o ar-condicionado, estamos aqui conectados à internet, a gente está gastando energia, internet, estamos com duas relações de consumo, né? Com a companhia de energia elétrica e com a companhia de internet ou de telefonia, enfim. Então, ali já são relações de consumo. Então, até dormindo, você está consumindo, né? Então, as relações de consumo, elas permeiam aí a nossa vida, do nosso dia a dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, essa realidade que a gente vivencia também vai ser fundamental aqui para compreender como é que funciona o direito do consumidor. E já adianto a vocês, é muito simples, é muito fácil, né? Diferente lá do direito constitucional 1, que era muita teoria, né? Eram muitos autores que apareciam, várias discussões e tal. Aqui não é bem assim, aqui já é mais tranquilo, já é mais fácil, tem menos polêmicas. Vocês sabem que sempre vai ter polêmica no direito, né? Isso aí é de praxe, né? Senão não seria direito, né? Então não seria uma ciência humana. Então sempre tem, claro, polêmicas, né? Discussões, correntes doutrinárias, mas numa medida muito mais tranquila do que lá no direito constitucional 1, né? Então, o conteúdo que a gente vai ver aqui, falando aí resumidamente, a gente vai começar nas primeiras aulas, desde hoje, a ver as noções gerais, né, do direito do consumidor. Depois a gente passa para os princípios e direitos básicos do consumidor. Depois, responsabilidade pelo vício, responsabilidade pelo fato, decadência e prescrição no direito do consumidor, que tem regras próprias, desconsideração da personalidade jurídica, proteção do contratual do consumidor, defesa do consumidor em juízo e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Bom, metodologia a minha metodologia mudou, como vocês já estão reparando, né? Porque lá na sala de aula era anotando no quadro e tal, né? Aqui não tem como fazer isso, né? Então aqui tive que mudar, tive que me adaptar, como todo mundo teve que se adaptar. Então, estou aqui mostrando a vocês, compartilhando tela. Assim será durante as aulas. Sempre eu preparo os PowerPoints, né? Sempre eu vou preparando os slides. E esses slides é que serão compartilhados com vocês a cada momento, né? A cada aula que for passando, que tiver assunto novo,
eu vou deixando lá no dia seguinte os slides para vocês terem acesso, certo? Ao conteúdo que for dado na sala de aula. Os slides nem sempre vão na íntegra, do jeito que eu mostrar aqui, porque vocês vão perceber que eu estou usando muita figura, muita foto, né? Eu vou usar alguns vídeos de vez em quando, pegar lá do YouTube, colocar aqui e tal, e nem sempre, né, aproveitando ao máximo aqui as tecnologias que estamos usando nas aulas remotas. Mas aí nem sempre isso dá para colocar lá, né? Então, por exemplo, os slides eles podem ir mais enxutos, só com o conteúdo mesmo, sem fotos, sem, né, as figuras, certo? Mas o conteúdo básico que tiver escrito vai, né, para ajudar vocês nos estudos. Só lembrando, mais uma vez, né, que aqueles resumos, os slides, não dá para estudar só por eles, tem que estudar pelos livros também, né? Então, muda a metodologia, sim, as aulas são expositivas, mas agora com o uso dos slides, agora com o uso dessas tecnologias aqui de áudio e de vídeo também, né? Bom, a avaliação, a nossa prova. Bom, a gente tem aqui, nesse semestre, como sempre, né, as duas avaliações, valendo de 0 a 10, e como vocês já foram meus alunos, já sabem que tem os trabalhos. Só que aqui em Consumidor, eu faço os trabalhos de maneira diferente. Como a gente só tem uma aula por semana, eu não tenho como fazer revisão para a prova. Aquela aula que eu dava antes, né? Uma aula antes da prova tinha revisão. Eu não tenho como fazer isso. Então, a minha revisão aqui ela é dividida em 3 partes. E as 3 partes são os 3 trabalhos, certo? Os trabalhos, eles são, em geral, 3 exercícios que eu vou passar para vocês, de acordo com o assunto que for dado, e aí vocês vão responder, mandar para mim de volta, eu corrijo e aí vou atribuir um ponto para cada atividade, a depender, né? Pode ser 1 ponto, meio ou 0, mas aí até 1 ponto, né? Para cada atividade. Então, são 3 atividades, 3 exercícios, que serão as revisões. E aí eu vou corrigindo aqui depois os exercícios. E aí será uma revisão a prestações, né? Porque serão 3 exercícios, cada um valendo ponto aqui, certo? Então, as atividades que valem ponto geralmente são exercícios, então eu não passo aqui, geralmente eu não passo resenha crítica, geralmente eu não passo relatórios, geralmente são mesmo, né, só os exercícios que vão valer aí os pontos, como sempre, pontos extras que vão valer para a primeira prova, para a segunda prova, e aí, claro, você só ganha esses pontos, só vão valer lá para acrescentar na nota da prova, se você fizer as provas nas datas já previamente marcadas, né? Se for reposição, final, não tem ponto extra. E quando são essas datas? Calendário aqui para a gente, né? Então, a primeira prova, né, ela vai ser aplicada entre os dias 5 e 9 de abril, depois da Semana Santa, né? Então, como a gente só tem aula na terça-feira, a nossa primeira prova já fica marcada aqui para 6 de abril, 6/4. Então, vocês já deixam aí marcada essa prova, né? A primeira prova, dia 6 de abril. E a segunda semana de prova vai acontecer entre 7 e 11 de junho. Então, nossa prova vai ser na terça-feira da semana de provas, dia 8 de junho, 8/6, certo? Então, já marcadas as nossas provas. Primeira prova, 6 de abril. Segunda prova, 8 de junho, certo? Falta menos de 1 minuto aqui para a gente encerrar a primeira parte da aula. Então, vou fazer aquela gravação. Vocês me aguardam que eu já volto, tá bom? Daqui a pouco estou de volta.